Boa tarde a todas e todos. Iniciamos a segunda sessão do nosso seminário preparatório Memórias do Capitalismo, uma atividade promovida pelo Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado e o Observatório Europeu de Memórias, o EUROM. As transformações culturais, econômicas, políticas e sociais vivenciadas no século XX, somadas aos episódios de autoritarismo e violência, modificaram as relações estabelecidas com o passado e com o tempo, exigindo novas abordagens sobre as noções de memória, esquecimento e temporalidade. Por um lado, percebe-se que a memória se transformou em um dever, suscitando situações de abusos, de tiranias e de saturações. Por outro, que a passagem do tempo pareceu estancar a partir da experiência de um presente de instantes sucessivos. Nessa conjuntura, observa-se uma discrepância de discursos e representações memoriais quanto ao componente ideológico e político. Enquanto memórias e vítimas de experiências comunistas são nomeadas, existe uma ausência de reconhecimento das memórias e das vítimas do capitalismo, mesmo quando se fala em vítimas dos fascismos. Para que refletamos sobre as condições de produção de memórias do capitalismo e de nomeação das suas vítimas, partimos de uma compreensão ampliada do capitalismo como uma razão cuja normatividade foi estendida a todas as dimensões da vida, afetando a relação com o passado e com o tempo. As tendências do capitalismo à abstração, à aceleração, à alienação e à naturalização fomentam sua invisibilização como produtor de desigualdades, hierarquias e violações de direitos humanos. Essas tendências também contribuem para a destemporalização do sistema, que, por sua vez, resulta em uma memória do capitalismo que se apresenta, ora como ausência, ocultação ou silêncio, ora explicitamente, ainda que não enunciada ou reconhecida. Dos 4 eixos temáticos de nosso evento, hoje abordaremos as memórias dos colonialismos e imperialismos e o neoliberalismo, o capitaloceno e as suas vítimas. Nossas mesas estão formadas por Victor Barros, pesquisador da Casa de Velázquez, Celeste Munhoz, do EUROM e da Universidade Nacional de Educação à Distância, Rodrigo Turim, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e Jean Segata, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Infelizmente, por motivos profissionais, Silvia Correia, da Universidade do Porto, não pôde estar presente, então eu, Caroline Bauer, integrante do LUPA e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, farei a mediação das 2 mesas. Nós faremos as 2 primeiras apresentações em sequência, com um pequeno debate, e depois as outras 2 apresentações da mesa número 4. Eu peço aos nossos apresentadores que mantenham suas falas entre 15 a 20 minutos e lembro a todas e todos do nosso limite de tempo até às 4 horas e 30 minutos aqui no Brasil, ou seja, que toda essa sessão terá 2 horas e meia de duração. Obrigada pela presença de todos os participantes e passo imediatamente a palavra ao Victor Barros, a quem agradecemos muito o aceite desse convite para estar presente aqui e começar esse debate, então, sobre as memórias dos colonialismos e imperialismos. Victor, a palavra está contigo. Obrigada uma vez mais. Sim, olá, boa tarde a todas e a todos. E antes de mais, eu é que agradeço também o convite para estar aqui e poder partilhar alguns dos meus interesses também de pesquisa e poder também conectar um pouco o meu debate ou aquilo que eu tenho trabalhado com outros autoras e autores que também participarão neste painel. Como eu já disse, peço desculpas por ter que ausentar um pouco mais cedo por questões administrativas e porque estou num espaço universitário que fecha mais cedo e também em viagem de trabalho, pelo que esse inconveniente, para evitar o máximo possível de todos os inconvenientes, terei de, no final da minha primeira mesa, ausentar, com muita pena de não poder assistir à mesa dos outros colegas, mas eu gostaria depois de poder continuar o diálogo com os restantes colegas
e os restantes colegas que participarão na mesa seguinte. Ora bem, a minha apresentação vai centrar, sobretudo, vai tomar um pouco a questão daquilo que é o centro dessa discussão, a temática deste seminário, que são as memórias do capitalismo, e eu foquei na questão das memórias do capitalismo imperial, tentando olhar trazendo para a reflexão e para o debate dois recursos essenciais que fazem parte do repertório do capitalismo, das memórias do capitalismo imperial, que são as comemorações históricas e os monumentos coloniais. E ao longo da a minha apresentação também foi pensada tendo em conta alguns pontos de partida para a discussão que foram sugeridos aqui no programa, nomeadamente como podemos compreender as práticas de classificação e de hierarquização de seres humanos como expressão de uma memória do capitalismo, de que maneira e qual seria o suporte dessa memória. A segunda questão também faz parte, que orienta essa discussão, é de que forma as políticas de espacialização e territorialização promovidas por metrópoles coloniais ou imperiais expressam uma memória do capitalismo. E a terceira questão é como é que os movimentos contemporâneos questionam, fazem questionamento de homenagens coloniais e imperiais no espaço público e como é que esses questionamentos poderiam ser compreendidos como uma contra-memória ou uma memória do capitalismo. Ora bem, a questão é que há uma relação muito estreita entre aquilo que são as comemorações as históricas, os monumentos coloniais e a forma como a escrita da história da invenção da colónia é criada e é fundamentada. E também isto permite-nos ver como é que as comemorações históricas dos monumentos coloniais ajudam-nos a compreender as memórias do capitalismo, tanto as memórias simbólicas como também as memórias materiais, mais palpáveis, mais concretas, mais tangíveis. Então, esse aspecto é mais significativo, ou seja, esse aspecto de invenção da colónia ou da forma como as comemorações e os monumentos coloniais operam, é mais significativo se tomares em conta o foco, se colocarmos a atenção na memória dos exploradores e daqueles vultos masculinos considerados como construtores do império. Então, tomando como ponto de partida ou como foco as comemorações públicas e os monumentos coloniais, a minha apresentação vai refletir criticamente sobre como esses artifícios mnemónicos, ou seja, como as comemorações e os monumentos coloniais constituem, de facto, memórias do capitalismo imperial. Por exemplo, as comemorações históricas e os monumentos coloniais edificados na colónia ou nas colónias para glorificar os exploradores e os ditos descobridores, entre aspas, atuaram na construção da memória pública daquilo que se diz, entre aspas, descoberta, como linguagem do capitalismo imperial. Então, as comemorações e os monumentos acabaram por moldar a própria narração do tempo e os protocolos de interpretação e de escrita da história dos territórios transformados em colónia. Então, a memória do capitalismo criou narrativas fundadoras enviesadas para legitimar a dominação e a exploração colonial. Então, as comemorações e os monumentos consagrados aos ditos descobridores e exploradores coloniais têm ou tiveram um papel central na fabricação da memória da fundação da colónia. Tanto o processo de execução das comemorações e dos monumentos, como também o processo da manutenção da sua manutenção, das comemorações e dos monumentos, são partes constitutivas da própria maquinaria do capitalismo imperial. As cerimónias, os discursos comemorativos, os monumentos e os processos de nomeação, sobretudo os processos de nomeação, que geram traços e fixam, numa perspectiva de superioridade, põem em evidência a questão daquilo que é o conceito colonial da descoberta, deixando automaticamente de fora qualquer referência aos modos de resistência das populações locais, por exemplo. E a agência dos promotores dessas comemorações e desses monumentos coloniais, assim como a influência que a circulação cultural
de ideias e de artefactos entre a colónia e a metrópole são também importantes elementos a serem tidos em conta, porque nós, dentro desse processo da construção das memórias do capitalismo, nós não podemos olhar para a metrópole e as colónias como espaços estanques e separados, como espaços isolados. Devem ser vistos mais do que uma geografia. A colónia é, sobretudo, um espaço de relação. Ou seja, a colónia não é, é mais do que uma geografia, é um modo de relação com as populações e é um modo de relação com os territórios onde essas populações residem. Então, a questão da circulação cultural de ideias, de artefactos e de monumentos, de comemorações entre a colónia e as metrópoles é um bom elemento para nós percebermos todo o processo de constituição das memórias do capitalismo dentro desse processo de relação imperial com populações subalternizadas. Neste sentido, o argumento central da minha apresentação pode ser enunciado, pode ser concebido resumidamente da seguinte forma. Aquilo que os promotores das comemorações, ou seja, os promotores da memória colonial, instituíram como história oficial das descobertas ou das conquistas, constituem uma imposição arbitrária dos factos e de narrativas de dominação. Então, as comemorações e os monumentos coloniais constituíam, dentro do contexto dessa relação imperial, como recursos integrantes da política da imagem do poder colonial. Mas as suas funções, ou seja, as funções tanto das comemorações como também dos monumentos, não eram meramente decorativas, não eram meramente estéticas. As comemorações e os monumentos representavam a dominação colonial e eram instrumentos de legitimação do poder imperial e da colonização de imaginários. Então, tudo isto, toda esta análise pretende contribuir para esse debate, problematizando e olhando para as comemorações e para os monumentos coloniais como sendo peças essenciais ou peças centrais das memórias do capitalismo imperial. Então, para nós percebermos isso, para nós percebermos, ou seja, para vocês perceberem porque é que eu insisto nessa dimensão de olhar para as comemorações nas colónias e os monumentos coloniais como peças do capitalismo imperial, nós temos que perceber a genealogia histórica de certos monumentos dentro do quadro da exploração imperial, mas também temos que olhar para as políticas comemorativas que instituíram esses monumentos. Ou seja, os monumentos eles vêm atrelados à própria política comemorativa. E só assim, dessa forma, ou seja, nessa combinação entre encenações comemorativas e produção material de monumentos nos espaços, é que nós conseguiremos compreender as diversas interações que tantas comemorações como os monumentos produzem como produtos ou geram enquanto produtos do capitalismo imperial e que alimentam, por um lado, ou seja, conectam, por um lado, com as políticas da memória colonial, de uma forma geral, com a circulação, como eu já disse, cultural de ideias e objetos entre a metrópole e os territórios transformados em colónias, e também articulam e conectam com a fixação do conceito eurocêntrico e colonial da ideia de descoberta, e também conectam com a questão dos usos públicos do passado e a manipulação política da história da expansão europeia para efeitos de dominação global. E, ao mesmo tempo, esses recursos, as comemorações e os monumentos, articulam com os modos de apropriação do espaço público dos territórios convertidos em colónias. E eles servem também ou conectam como recursos usados com a escrita da história da colónia narrada, ou seja, uma escrita que é narrada sempre a partir do repertório de referências memoriais impostas pelos próprios colonizadores. Então, posta assim a questão, as comemorações e os monumentos constituíam dois instrumentos para fabricar e difundir uma determinada concepção da história nacional e imperial da potência colonizadora. Por exemplo, o monumento servia, entre outras coisas, para conectar os colonizados com o passado dos primeiros navegadores e, ao mesmo tempo, servia como legado para gerações futuras para que as gerações futuras continuem a glorificar a história da dominação imperial. É por isso que tantas comemorações como os monumentos são arquivos vivos e consequentes do capitalismo colonial e imperial. Por exemplo, a função dos monumentos coloniais era mais do que materializar a representação do passado e deixar traços na espacialidade do processo de colonizar. O propósito dos monumentos coloniais era
publicitar a figura masculina do descobridor e do explorador e legitimar os promotores da memória colonial como herdeiros de uma história iniciada sempre com a descoberta. Descoberta, entre aspas, desconsiderando as historicidades e as temporalidades precedentes, assim como as memórias e as cosmologias mnemónicas dos povos dos territórios invadidos. Então, o monumento tinha de gerar efeitos cognitivos ao induzindo na população um sentimento de pertença, pertença essa baseada na história fundada pelos exploradores e não na história da memória dos ancestrais desses territórios. Porque a figura do descobridor, entre aspas, como sugere o historiador António Correia e Silva, a figura do descobridor é equivalente ao fundador de uma linhagem. Ele, ou seja, o fundador, marca um começo, marca um ponto de partida. Neste sentido, a descoberta, entre aspas, passa a ser uma questão identitária. O que significa que a nova terra, supostamente descoberta, é tributária da identidade do descobridor, não é tributária da identidade das populações que fundaram a memória ancestral dessa própria terra. Por isso, o monumento ao descobridor era um artefacto político e cultural que, por um lado, conferia visibilidade à versão imposta como história oficial da dita descoberta e, por outro, conferia também autoridade pública aos promotores dessa mesma história. Porque o monumento é imposto como símbolo visível com autoridade narrativa. E ao estimular a rememoração da ideia da descoberta e da exploração, o monumento reforçava indiretamente a própria maquinaria da colonização e ajudava, obviamente, a renovar o dia a dia da dominação colonial, porque o monumento estava a ser integrada na vida cotidiana das populações colonizadas e nas relações de poder dirigidas pelas instituições coloniais dominantes. Então, os locais escolhidos para as comemorações e para os monumentos revelam como os monumentos e as comemorações, modificam o espaço através dos usos públicos da história da metrópole para efeitos de dominação colonial e imperial. E revelam como também a produção de artefactos comemorativos e de artifícios mnemónicos eram usados para colonizar a imaginação política e influenciar as visões de possibilidades das populações subalternizadas ou colonizadas. Segundo a historiadora Kateryna Kokiewicz, o conhecimento gerado pelo discurso colonial moldou a interpretação histórica das populações e dos territórios colonizados. E esse conhecimento, no seu conjunto, com repertórios escritos, monumentos, imagens produzidas durante o colonialismo, faz parte, grosso modo, daquilo que Valentim Mudimbe chama de biblioteca colonial. Então, investigar criticamente a biblioteca colonial e analisar com uma perspectiva também crítica o tipo de conhecimento gerado, assim como os efeitos e os legados desse conhecimento, tanto nas sociedades que experienciaram a colonização como nas antigas metrópoles, é crucial, é muito importante para nós termos uma compreensão um pouco mais global e mais inclusiva acerca das múltiplas dimensões e aspectos do colonialismo de uma forma geral e das memórias do colonialismo de uma forma muito mais, também de uma forma mais amplificada. Portanto, em conclusão, glorificar figuras masculinas da expansão imperial reforçava o nacionalismo imperial das potências colonizadoras. Então, as comemorações estabeleceram figuras designadas como descobridores, difundiram as suas imagens, fixaram monumentos, fabricaram o conceito colonial e eurocêntrico da descoberta e disseminaram um tipo de narrativa que deveria ser aceita e rememorada como única versão legítima da história. Então, os monumentos aos ditos descobridores não eram e nem são a história da descoberta. Eles são artefactos políticos e culturais, produzidos com o propósito de fortalecer a autoridade do poder dominante e nutrir o dia a dia da dominação colonial. Então, comemorações e monumentos eram instrumentos políticos e recursos estéticos produzidos ou destinados
a subjugar os colonizados com narrativas históricas da metrópole. Por um lado, porque tanto as comemorações como os monumentos difundem uma mensagem e uma linguagem colonial codificada, que estabelece o protocolo de iniciar a narração do tempo, da história e das ações, sempre a partir da memória dos ditos descobridores e da agência dos descolonizadores. Por outro lado, os monumentos e as comemorações veiculam para a população uma perspectiva edificante da história da metrópole colonizadora, silenciando completamente e, ao mesmo tempo, outros passados, assim como os lugares, os papéis e os contributos dos colonizados na produção da história do mundo. E para finalizar, voltando às três perguntas, respondendo de forma muito sintética aquilo que é a proposta e o gesto de reflexão deste seminário, que é, quando nós olharmos para os monumentos coloniais, isto respondendo à primeira pergunta, é como compreender as práticas de classificação e de hierarquização de seres humanos, e como expressão da memória do capitalismo, de que maneira e qual seria esse suporte? A questão, os monumentos e as comemorações dão-nos a ideia bem clara de quem eram as figuras que eram memorializadas do ponto de vista dos monumentos, da estatuária pública, mas também de quem era comemorado, ou seja, qual é a história e a história e o sentido de superioridade do povo conectado com essa narrativa que era celebrado. Então, a questão da hierarquização, da produção da memória do capitalismo racial, está intimamente ligada com essa questão da forma como as comemorações vão para a história edificante dos dominadores, e de preferência sempre figuras masculinas. A segunda questão tem a ver com com o segundo ponto, que as comemorações e os monumentos ajudam a elucidar, tem a ver com a segunda pergunta da questão da espacialização, das políticas de espacialização e territorialização promovidas pelas metrópoles e como elas expressam uma memória do capitalismo imperial. Elas podem ser vistas de várias formas e as comemorações e os monumentos revelam esses aspectos de várias formas. Por um lado, pela dimensão, a questão da espacialização e territorialização aparece na forma como o espaço colonial é apropriado de forma arbitrária, desde o início até o fim e na própria forma de decidir onde as comemorações são feitas, mas também onde os monumentos são instituídos. Ou seja, há um processo arbitrário de ocupação, de imposição arbitrária do espaço, de espacialização de referências que devem ser memorializadas e de comemorações que devem ser colocadas num determinado espaço. Outra coisa que a memória do capitalismo nos ensina, através da questão da espacialização e das políticas de territorialização, tem a ver com a forma como as populações locais elas são usadas na produção desse espaço. Ou seja, o capitalismo imperial usa os corpos das populações locais para produzir os próprios recursos e para produzir referências que não têm a ver com populações locais, mas que têm a ver justamente com a maquinaria da própria dominação imperial e dos atores dessa maquinaria de dominação imperial. A terceira pergunta, os monumentos e as comemorações nos informam muito bem relativamente à questão da forma como são contestados atualmente, porque continuam a perpetuar uma determinada figura, determinadas referências, e essas referências hoje são referências que insistem que essa história deve ser repetida, deve ser rememorada, deve ser celebrada por sujeitos que são, de certa forma, vítimas do processo de desigualdade que o próprio capitalismo imperial gerou, mas que esses sujeitos que são vítimas dessa desigualdade da história de longa duração da exploração capitalista e imperial, são sujeitos que ainda são convocados a olharem para essas figuras públicas ou que ocupam o espaço público como figuras referenciais ou como figuras que devem fazer parte das suas cosmologias memoriais ou mnemónicas. Daí que, para compreendermos o capitalismo imperial e para compreendermos a memória do capitalismo de uma forma muito mais ampla, devemos olhar para esses objetos e para esses resíduos ainda presentes e da forma como esses resíduos insistem em impor que determinadas visões edificantes de histórias outrora violentas e que naturalizam a própria violência devem ou
podem continuar a ser celebradas. Daí, compreender essa contramemória e a contestação de determinados legados no espaço, legados coloniais no espaço público, é uma forma de nós olharmos também para a forma como o capitalismo legou algo e que algo esse que ainda hoje gera um conjunto de disputas, e disputas que não têm a ver unicamente com o objeto enquanto tal, mas também é uma disputa para nós compreendermos a genealogia de um conjunto de violências naturalizadas ou de processos de racismo, da genealogia do racismo contemporâneo, que tem a sua genealogia colonial, e também um conjunto de outros processos e de raízes, de matizes e de genealogia de desigualdade contemporânea que tem as suas raízes na própria forma como o capitalismo imperial produziu histórias com enfatias totalmente desiguais. Bom, muito obrigado pela vossa atenção e espero não ter ultrapassado o tempo. Muitíssimo obrigado, Vitor, pelas tuas considerações, tuas excelentes considerações. Ansiosa para fazer alguns comentários, mas passo imediatamente a palavra para a Celeste Munhoz, que vai fazer a sua fala, e depois a gente passa para o debate. Gracias, Celeste, por aceptar nuestra propuesta de evento y la invitación para que hablara para nosotros de las memorias del capitalismo y colonialismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y pues voy a empezar con la intervención. Primero, pues extender de nuevo el agradecimiento por la invitación, y además creo que mi intervención se va a complementar muy bien con la de Víctor, que ha elaborado, ¿no?, esta construcción de cómo se construyen estas memorias coloniales y la función, ¿no?, y las clasificaciones de estos monumentos. Y yo en realidad lo que tengo previsto es hablar de la deconstrucción de estas memorias coloniales a través de fenómenos actuales como la iconoclastia, ¿no?, o la contestación a este tipo de monumentos. Creo que esto me permite compartir algunas reflexiones porque creo que, intentando responder a lo largo de la intervención a todas las preguntas que se han planteado, porque creo que debemos considerar que la construcción de las actuales memorias, que voy a denominar anticoloniales, deben ser un eje clave para la comprensión de lo que podríamos también definir como memorias del anticapitalismo, ¿no? Y esto lo voy a tratar de elaborar a través de reflexiones, productos de recientes investigaciones en curso, sobre fenómenos actuales, ¿no?, como la llamada justicia histórica, que se está, que está tomando, ¿no?, digamos, el relevo a lo que sería memorias del colonialismo, yendo un paso más allá a intentar elaborar políticas de reparación y políticas de memoria sobre estos pasados, y en las que el espacio público está adquiriendo una enorme centralidad bajo conceptos con los que creo que todos estamos familiarizados, como podría ser esta frase, ¿no?, de la necesidad de descolonización del espacio público, ¿no?, y los retos y también problemas que todo esto está planteando. Estos debates somos conscientes que emergen a nivel global, que emergen, ¿no?, para tratar de reflexionar sobre los legados y las consecuencias del colonialismo, pero que en realidad están expresando también un conflicto de memorias antitéticas que promueven no solo una determinada visión sobre el pasado, sino también sobre el presente, ¿no? Esta memoria antitética podría ser, como ha señalado Víctor, ¿no?, el orgullo imperial como parte de la construcción nacional, pero también la impugnación a este tipo de monumentos se está visibilizando también como una posible impugnación completa al sistema capitalista, con recientes formas de referirse a ello, como por ejemplo el concepto de capitalismo racial o capitalismo imperial, cuyos agentes que están promoviendo esta revisión crítica como el pasado se perciben como víctimas no de un agravio pasado, sino de un agravio que está sucediendo en el presente, de una forma de desigualdad. Pero la cuestión del espacio público está adquiriendo una enorme centralidad, ¿no?, en cómo debemos afrontar estos legados que perviven en este espacio, ¿no? Y cómo esta impugnación se estaba realizando a través de una doble vía, que por un lado era la cuestión esta del surgimiento de un concepto de capitalismo racial o imperial que a través de la impugnación a todos estos legados ponían el centro, ¿no?, en desigualdades actuales y no tanto en agravios del pasado colonial, y por otro lado también la emergencia de fenómenos, de narrativas nostálgicas
que se están expresando, ¿no?, como reacción a todos estos paradigmas y que también, por su lado, se expresan en relación al presente y no al pasado, ¿no?, vehiculando todas estas reivindicaciones también a través de discursos para el endurecimiento de políticas migratorias o, por ejemplo, con claras connotaciones racistas. Creo que un ejemplo que podría ilustrar muy bien esta realidad, y paso la diapositiva, algunas imágenes que podéis reconocer aquí que se relacionan con los actos que sucedieron durante el Black Lives Matter, que en realidad pues la reflexión es muy evidente, ¿no? Tras el asesinato racista de George Floyd, a una cuestión que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?, y que era evidente, un asesinato de carácter racista, lo que siguió fue una ola iconoclasta a nivel global que atacaba símbolos del colonialismo y también de la esclavitud, y esto luego lo voy a problematizar, pero que fundamentalmente lo que hacían era identificar la colonialidad, el concepto de colonialidad, como una estructura de opresión persistente, es decir, vigente, y que era explicativa de desigualdades tanto regionales como raciales en el presente, ¿no? Y de hecho, si tiramos un poco la mirada hacia atrás, ¿no?, y tomamos el surgimiento de todas estas narrativas postcoloniales en la década de 1970, fundamentalmente tras las descolonizaciones del siglo XX, pues se establecía una evidente conexión entre la colonización, los actos de colonización del pasado y elementos como el racismo y la desigualdad en el presente. Y en esto subyace una profunda crítica anticapitalista en la forma de interpretar las brechas sociales de la actualidad a través de un elemento del pasado, ¿no? Y aquí la cuestión del espacio público y lo que se recuerda en este espacio público ha ido tomando cada vez más centralidad. Y por otro lado, estas vandalizaciones de estatuas, estas demandas por la retirada de ciertos monumentos, también llevó a que partidos reaccionarios o de extrema derecha, en paralelo, promovieran, por ejemplo, legislaciones, hablo, por ejemplo, en el caso español y de Vox, una legislación, ¿no?, para mantener la buena reputación del imperio, con justificaciones que apelaban claramente y directamente a la cuestión migratoria, ¿no?, como justificación presente de la necesidad de este tipo de políticas, ¿no? Y, por tanto, en estas expresiones antitéticas de las memorias coloniales y anticoloniales, lo que subyace es esta relación pasado-presente por ambas partes, ¿no? Las expresiones de la crítica colonial se asocian en realidad a este malestar sistémico, pero no nacen evidentemente tras el asesinato de George Floyd. Y de hecho mi intención era hacer una pequeña genealogía a través de la conmemoración, la práctica conmemorativa del 12 de octubre y también prácticas asociadas a este 12 de octubre en relación al espacio público, como interpretándola como una memoria atlántica, que es un elemento que luego también quiero retomar en las conclusiones, y que entronca un conflicto de memorias nacionales, memorias nacionalistas, en conflicto con las memorias anticoloniales, y que también vertebra una memoria que quiero denominar memoria anticapitalista, ¿no?, en este sentido. Voy a compartir las fotografías que me interesan más, que son de esta conmemoración del 12 de octubre, que ahora voy a explicar, pero simplemente como un contexto previo necesario, sabemos que la instauración del 12 de octubre como efeméride patria data de 1892, y de hecho, como explicaba Víctor, pues esto se hizo coincidiendo con el cuarto centenario, pero tenía una evidente adecuación a las políticas de nacionalización del periodo, ¿no?, y el papel que ocupó esta conmemoración y los monumentos a Colón, que por primera vez se crearon en el Estado español. Todos los monumentos a Colón se crean a finales del siglo XIX, evidentemente como un elemento de cohesión de la identidad. Pero mi intención no es centrarme en este cuarto centenario, que es cuando se inicia esta memoria, sino analizar la política de impugnación que se realizó durante el quinto centenario, es decir, en 1992, que creo que es una especie de año cero para nuestro contexto. Sabemos que la introducción de esta efeméride en el calendario ha pasado por diversas denominaciones a lo largo de la historia, desde el Día de la Hispanidad al Día de la Raza, no solo en el contexto español, también en toda Hispanoamérica, pero a partir de la década de 1980 y de 1990
estas categorías empezaron a ser objeto de un fuerte cuestionamiento, dando lugar a propuestas como ya conocemos, seguramente la más popular, por ejemplo, el establecimiento del Día de la Resistencia Indígena, o otras propuestas que eran expresiones que reexaminaban y redefinían el significado de esta fecha. Estos ejemplos ilustran la eclosión de contranarrativas que se asocian a los actos de conmemoración del quinto centenario, ¿no? Y que son claves para comprender la transformación memorial que apostaba por sustituir una memoria dominante hasta entonces para introducir también una contramemoria y una crítica social al presente de ciertas comunidades, ¿no? Creo que es interesante hablar de el nombre que tomó el quinto centenario. Seguramente muchos pueden recordar o habrán leído que este centenario finalmente fue conocido públicamente como Encuentro entre dos mundos, que fue una propuesta que lanzó México y que causó mucho malestar en la delegación española, que creía que este título invisibilizaba las gestas y a los héroes de la conquista, y por otro lado, países de América Latina que creían que esto lo que invisibilizaba era a las víctimas de la conquista, ¿no? Y que en realidad no visibilizaba suficiente la violencia de lo que significó este periodo de dominación colonial, ¿no? Y en realidad lo que se estaba produciendo era el encuentro de dos visiones antagónicas sobre cómo debía recordarse este pasado, ¿no? Pero en realidad esta propuesta, que no satisfizo completamente a nadie, en realidad resultó lo suficientemente neutral como para no ofender demasiado y terminar imponiéndose como título final de este quinto centenario, ¿no? Pero en respuesta, algunas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana rechazaron la participación en actos oficiales, organizaron conmemoraciones paralelas para, por ejemplo, un minuto de silencio en Perú, manifestaciones en Ciudad de México, la constitución de la primera Asamblea de Naciones Originarias, una demanda hacia Europa por actos de genocidio que se quiso promover en el Tribunal Penal Internacional, exigiendo reparaciones. Pero creo que lo que más me interesa es lo que podemos ver en estas fotografías, que es algo que sucedió en Chiapas en 1992 y que es la destrucción y decapitación de la estatua del conquistador español Diego de Mazariegos. Esto es interesante porque no únicamente era una respuesta a este nuevo contexto de crítica colonial y de revisión de todas estas expresiones coloniales naturalizadas en el espacio público en forma de monumentos y que expresaban una única memoria apologética de este pasado, sino que se produjo en medio de un conflicto local entre campesinos zapatistas y el Estado mexicano. Y de hecho los campesinos zapatistas, haciendo esta subversión, esta destrucción de la estatua que decapitaron y pasearon por toda la ciudad, lo que estaban eran también impugnando las políticas del Estado sobre la propiedad de la tierra, que era el eje del conflicto que estaba coincidiendo con este quinto centenario, ¿no? Creo que esta es una de los elementos que ilustra muy bien esta relación de pasado y presente en la emergencia de estas memorias, ¿no? Y en cómo estas memorias no solo están expresando una revisión de los relatos pasados, sino de las consecuencias presentes de lo que se entienden los legados o cómo se entienden los legados del colonialismo. Pero también me interesa muchísimo parar atención en lo que sucedió en España, que es la otra fotografía que podéis ver en la parte inferior izquierda. Está muy pixelada, no es porque está pequeña, es porque realmente es una foto de un diario que he podido recuperar. Y en 1992 en España sucedieron muchísimas cosas. Entre ellas, no solamente los actos del quinto centenario, que tuvieron también muchísima prensa, sino que también se estaba realizando la Exposición Universal de Sevilla, que también tenía actos centrales para conmemorar el descubrimiento de América. Se celebraban las Olimpiadas de Barcelona, se estaban desarrollando las líneas de alta velocidad y esto que podrían parecer ejes o actos que no tienen ninguna coincidencia, en realidad lo que facilitó fue la convergencia de diferentes luchas sociales que tomaron las calles de forma conjunta, bajo una plataforma que se llamaba Desenmascaremos 1992. Creo que este elemento es muy interesante porque esta plataforma Desenmascaremos 1992
era una unión de muchísimas luchas, la lucha contra la especulación de las Olimpiadas, la lucha contra la especulación de la Exposición Universal, la lucha también climática y lo que implicaban el desarrollo de infraestructuras de alta velocidad, la lucha contra los relatos apologéticos del quinto centenario, y en esto se aglutinaron una alianza muy heterogénea de colectivos antirracistas, comunidades diaspóricas, colectivos anticapitalistas de todo el Estado, que eran ateneos anarquistas, asociaciones de carácter socialista, sindicatos minoritarios en el Estado, y organizaron conjuntamente también acciones que visibilizaban todos estos malestares de forma conjunta, ¿no? No voy a extenderme porque si no me pasaré de tiempo, pero creo que, por ejemplo, el acto más significativo fue el de la ocupación de la Catedral de Sevilla, donde se encontraba la tumba donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colón, teóricamente, con pancartas que rezaban genocidio, no al quinto centenario, pero también no a la Exposición Universal, no a las Olimpiadas. Y esta manifestación, de hecho, fue duramente reprimida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que emplearon munición real. De hecho, 3 personas resultaron heridas de bala, hubo 84 detenidos e incluso 42 personas fueron por primera vez expulsadas del territorio español en aplicación de la reciente ley creada, Ley de Extranjería. Esta confluencia de resistencias al capitalismo junto con las memorias del colonialismo y cómo se expresan en estas prácticas me parecen un punto de reflexión muy apropiado para unas jornadas de estas características, ¿no? Y la necesidad de reseguir todas estas genealogías que nos explican fenómenos con los que hoy estamos muy familiarizados, pero que en realidad tiene una larga historia y que quizá ha sido poco historizada, ¿no? Hasta el momento. Algunos de los elementos recientes que también visibilizan esta realidad de forma más reciente, por ejemplo, la fotografía superior izquierda, que no, esta no es de la estatua de Antonio López. Bueno, el conflicto de la retirada de la estatua de Antonio López en Barcelona, una persona asociada al tráfico de esclavos durante el siglo XIX. Esta plaza, después de diferentes asociaciones e impulsos de base, consiguieron que se rebautizara con el nombre de Idrissa Diallo, que Idrissa Diallo fue un migrante de Guinea-Conakry que murió en un centro de internamiento para extranjeros en Barcelona en el año 2011, ¿no? Y una plaza que tenía la función de enaltecer a un traficante de esclavos en el pasado, hoy en día lleva el nombre de una persona que ha sido víctima de las políticas y de las leyes de extranjería, ¿no? Y en este espacio, hoy en día, este es un espacio muy simbólico que acoge manifestaciones convocadas por asociaciones anticapitalistas y de diversas características cada 12 de octubre, que se manifiestan contra la presencia, por ejemplo, de la estatua de Colón, que está muy cerca, pero también contra discursos contra las políticas migratorias o el racismo. Otra fotografía, sin extenderme más, por ejemplo, podemos ver la foto de otra manifestación, esta es en la Plaza de Colón de Madrid, otro de los símbolos más contestados del colonialismo, con una frase que reza fuego al orden colonial, ¿no? Y en realidad durante estas manifestaciones justamente pues confluyen las mismas narrativas que he expresado con el fenómeno que también ha sucedido en la Plaza de Antonio López. O, por ejemplo, el reciente monumento a la Legión, que es la fotografía que está en la parte inferior izquierda, que se inauguró recientemente, hace 1 año y medio, un monumento a la Legión, absolutamente anacrónico, pero que evidentemente también explica este auge de nostalgia, de memorias nostálgicas y que necesitan también seguir creando símbolos que reafirmen este statu quo, pero que fue fuertemente vandalizado, ¿no? Y en esta vandalización se recordó a las víctimas de la Legión durante la Guerra de Marruecos y los bombardeos químicos del Rif, pero también se recordaba a las víctimas actuales de los procesos migratorios y de los empobrecimientos globales, ¿no? Creo que estos ejemplos, tanto de 1992 como en el presente, forman parte de un continuo de expresiones de impugnación de las memorias del colonialismo, creando todas estas memorias anticoloniales, con un discurso que tiene evidentemente en su génesis los malestares del presente, ¿no? Los malestares de las desigualdades, de los legados del capitalismo. Y aquí quiero plantear, para no extenderme más, unas últimas reflexiones a modo de conclusión, que creo que son debates que si se abre esta línea, ¿no? de investigación o de reflexión, que podrían ser útiles, ¿no? seguir abordando porque, bueno, también son preguntas que yo planteo
y que probablemente para ellas no tenga demasiadas respuestas todavía, ¿no? Una es la polisemia, ¿no?, del propio concepto de descolonización, y que creo que esto es un reto epistemológico, ¿no? Hay toda una tradición de autores tanto africanos como latinoamericanos que apuestan por la descolonización después de las independencias. Todos somos conscientes de expresiones como descolonizar los museos, descolonizar el espacio público, descolonizar el conocimiento, descolonizar todo, ¿no? Y esto argumenta, ¿no?, que las prácticas de colonización todavía persisten en estructuras y en formas de dominio vigentes, ¿no?, en el presente. Creo que nos debemos plantear el uso de este concepto de descolonización y sobre todo que creo que esto lo que hace es alertar sobre una evidente insatisfacción con los procesos de emancipación contemporáneo por parte de numerosas comunidades, ¿no?, y que necesitan un cierre a todo este proceso porque evidentemente esas situaciones, estas brechas cada vez más grandes de desigualdad en forma de pobreza, de políticas migratorias, etcétera, se entienden como una herencia del colonialismo como puntal de desarrollo del propio capitalismo, ¿no? La segunda reflexión es que creo que existe una tensión también entre todos estos movimientos que tienen una profunda raíz de base. Son muy heterogéneos y evidentemente creo que no se pueden clasificar todo como movimientos anticapitalistas o movimientos con una etiqueta ideológica concreta, sino que son heterogéneos. Pero buena parte de ellos sí que en sus relatos tienen una impugnación completa del sistema, que es el que consideran un sistema herencia del colonial, ¿no? Y ante todo este tipo de movimientos, de actos de vandalización de monumentos, de demandas de restitución de patrimonio, es decir, todo un sinfín de expresiones de resarcimiento del colonialismo, también hay una progresiva institucionalización de estas demandas por parte, por ejemplo, de Naciones Unidas o la Unión Europea, que están apostando por reparar también estos pasados, ¿no? Creo que hay un texto de Mohamed Sesey que lo expresa muy bien y que tomó la idea, ¿no?, que esto lo que está también es llevando a una cierta despolitización de los debates, porque se está poniendo en el centro del debate únicamente o como elemento central lo que es el acto de pedir disculpas por estos pasados, quizás revisar algún tipo de espacio público o el retorno del patrimonio, ¿no? Pero que las impugnaciones que son de carácter más estructural se están dejando de lado y que esto es una cuestión que merece ser monitorizada porque va a ser un espacio de tensión esta progresiva institucionalización de los movimientos a través de las reparaciones, ¿no? Y por último, y con esto finalizo, es la cuestión de la creación de unas memorias o que se denominan memorias atlánticas, ¿no? Sabemos que hay una tensión muy evidente entre lo que es la historia y lo que es la memoria. Evidentemente son ámbitos distintos. Yo no considero que sean estancos, creo que este debate está superado, ¿no?, o que ya se superó en los 80 y en los 90, pero evidentemente hay un diálogo entre historia y memoria. Hay distinciones que son muy importantes para la historia, ¿no?, como la distinción entre un sistema colonial moderno o el sistema colonial imperial de época contemporánea, entre la distinción entre el colonialismo o el tráfico de esclavos, la distinción geográfica también, ¿no? La América Latina o África no son procesos coloniales similares. Pero estas distinciones que son relevantes para la historia no están siendo relevantes para las comunidades diaspóricas o los actores que están actuando en la creación de todas estas memorias, ¿no? Porque la experiencia, las distintas experiencias históricas se unen en una narrativa común que es también cohesionadora y vertebradora de una identidad anticolonial, ¿no? Y al margen de estas discusiones, que evidentemente pues, merecen una reflexión, supongo que la pregunta que debemos hacernos los historiadores es cómo dotar, ¿no?, a la sociedad de herramientas críticas para alcanzar consensos amplios sobre los conflictos de memorias y si este conocimiento es un medio para el cierre, sobre todo teniendo en cuenta, y la cuestión preocupante sobre la que no he querido profundizar, pero que he mencionado, es también esta emergencia de opciones reaccionarias que revitalizan todas estas narrativas imperiales y que también están utilizando el pasado colonial en su materialidad política. Y creo que con estas 3 reflexiones finales finalizo la intervención y doy paso al debate y espero no haberme pasado con el tiempo y también siento los inconvenientes técnicos que se han derivado de esta pausa por el tema del PowerPoint. Muchas gracias, Celeste. Muito obrigada, Celeste.
A gente tem, enfim, uma questão do tempo, em função aqui do Vitor, que precisa sair. Vitor, tu pode me ouvir um minuto, se for Sim, possível? sim, Tá vamos, bem. sim, claro, En- claro. Então tá. E de Não, eu forma só. breve, sim, Sim, apenas um minuto, se tu puderes me ouvir, e depois sim, eu faço um comentário com a Celeste também. sim, Primeiramente, queria agradecer muito a tua intervenção. uhum, Enfim, nos suscitou muitas questões a respeito do que estamos pensando sobre as memórias do capitalismo, nessa dimensão imperial e colonial, para pensar uma historicização dessa própria memória também, né? De pensar que não se tratam somente de memórias, de formas memoriais, de processos memoriais que mudam ao longo do tempo, mas principalmente gostei muito na tua intervenção de chamares atenção para esse aspecto linguístico do processo da memória do capitalismo, né? De como determinados termos, determinadas expressões e figuras acabam se naturalizando ao longo do tempo. Vitor, eu sinto muito, eu sei que tu estás aí numa condição, espero que em algum momento a gente possa conversar daí um pouco melhor a respeito dessa questão, tá bem? sim, está bem. Eu também espero. Agradeço muito os comentários. Eu lamento pelo inconveniente, são horários de saída e então lamento bastante. Mas eu acredito que teremos certamente ocasião para continuarmos o diálogo. Gostei bastante da apresentação da Celeste e penso que teremos ocasião também com outras colegas que estão aí na mesa para desenvolvermos esse diálogo e trocarmos mais mensagens e continuar essa reflexão, ok? E se tiverem alguma pergunta concernente à minha apresentação, podem me enviar por e-mail que eu vou fazer gentilmente a resposta individual a cada uma das pessoas. Peço desculpas e acho que pronto, deixei o essencial e o resto farei dentro das condições possíveis. Se me deixarem as perguntas, eu responderei com todo o gosto. Está bem? Peço imensa desculpa. Está bem? E foi um Muito prazer ter obrigada, participado na Vitor. mesa. Está bem, sim. Muito Muito obrigada, uma boa obrigado. noite. Está bem, boa noite para vocês também, bom trabalho. Está bem. Obrigada. Adeus, sim, adeus. Eu gostaria daí, enfim, de daí continuar esse comentário, porque a fala do Vitor, ela nos chama a atenção dentro das memórias do capitalismo para uma dimensão intrínseca do capitalismo que não é somente a da exploração, mas também da expropriação. Então, nesse ato colonial e imperial de realizar movimentos de expropriações de sentidos de passado, de formas de relacionamento com o passado, de dimensões de temporalidade, de expressões de temporalidade também, e uma imposição de uma forma única, ou que pretensamente é única e homogênea, de relacionamento com o tempo também. Então, acho que essa é uma das dimensões muito importantes que a fala do Vitor traz, bem como a ideia de que a presença dessa estatuária e dessas comemorações no espaço público auxiliam a uma naturalização dessas imagens, dessas palavras e dessas pessoas que vão contribuindo para uma despolitização e uma certa naturalização dessas presenças e dessas homenagens que são impostas, na verdade, né? E aqui nós podemos daí retornar à fala da Carolina Rê ontem, quando ela fala sobre esses processos de esquecimento operados pelo capitalismo e de que é promovido, inclusive, esquecimentos dos processos que levam a essa dimensão capitalista, né? Ao fazer capitalista das coisas, né? Então, acredito que essas falas ficaram bastante em diálogo e achei importante trazer essa dimensão aqui para essa conversa inicial. E em relação à Celeste, essa proposta, né, pensando ainda na dimensão, então, da historicização da memória. Gostei muito, Celeste, de pensar o ano de 1892 como esse ano zero para as memórias que dizem respeito a Colombo, a própria data, né, do 12 de outubro, porque nos parece tão natural ou tão naturalizada a celebração e a comemoração do 12 de outubro, que parece que desde o primeiro 12 de outubro de 1492 ele é comemorado, mas que, na verdade, se trata de uma conjuntura muito específica em que essa data
é criada e é concretizada como esse momento memorial, né? Então, esse ano zero me parece muito importante também para esse processo de desnaturalização e a construção dessa memória anticolonial como uma memória também anticapitalista, né? E eu gostei muito dessa relação que tu estabeleceste. E, ao mesmo tempo, tua fala contribui muito numa perspectiva crítica em relação às políticas de memórias contemporâneas, ao chamares atenção para que se tratam de questões que nós estamos abordando desde o presente, não necessariamente de reparações ao passado, mas reparações que são feitas no presente, por se tratar esse o momento em que nós podemos fazer modificações para o futuro, né? Então, onde a gente pode voltar a projetar, onde a gente pode voltar a propor iniciativas, mudanças e outras formas de transformação daqui para diante, ou seja, na concretude, né? Não somente do ponto de vista das reparações simbólicas, mas dessa perspectiva de mudanças sociais propriamente ditas, né? E acredito que essa deveria ser, né, uma das perspectivas mais importantes das políticas de memória, tendo em vista essa nossa necessidade de reconquistar o presente e o futuro como espaços de atuação e de proposição política, né? Não só políticas de memória concentradas ao passado, mas a memória como essa ferramenta crítica para transformações sociais no presente e no futuro. Nesse sentido, também gostaria muito de te parabenizar pela fala e, se possível, gostaria de te ouvir um pouco mais a respeito dessa perspectiva da memória atlântica. Me parece muito interessante, porque já foi planteado alguma vez essa perspectiva de uma história atlântica, né? Pensando essa inter-relação entre continentes europeus, americano e africano, nessa dinâmica instituída desde o século XV. Mas e a memória atlântica? Como que nós construímos, então, essa rede memorial ou essa perspectiva transcontinental de memórias? E de que forma, como que tu vês essa perspectiva, então, dessa história atlântica? Gracias, Caroline, por las consideraciones. Bien, voy a empezar por la última pregunta, aunque que sí que quería añadir alguna cuestión a esto del año 1992 como año cero, ¿no? Pero creo que es Pitchman el primero que conceptualiza el concepto de historia atlántica, ¿no? Y actualmente es dentro de lo que sería la emergencia de la historia global, está siendo un concepto que se está utilizando muchísimo, ¿no? E incluso hay quien dice que se está abusando de él, ¿no? La crítica que en ocasiones se le hace a la intención de hacer una historia global o una historia regional muy amplia, ¿no? Es la posible invisibilización de territorios o memorias, ¿no? En favor de una única narrativa. Creo que esto se tiene que tener en cuenta, pero que a la vez es imposible que no conceptualicemos el espacio atlántico como un espacio de largo recorrido, no únicamente en su momento, ¿no? Con el tráfico de personas, sino circulación de ideas, circulación de diferentes tipos de sistemas políticos, etcétera, ¿no? Y en la actualidad la cuestión del 12 de octubre sí que me llevó a hacer una inmersión en esta realidad de la memoria atlántica, porque en realidad el 12 de octubre no es una memoria únicamente del Estado español. El 12 de octubre es una conmemoración que se establece en casi todas las áreas de Hispanoamérica, ¿no? Y en realidad en su génesis partiendo de planteamientos muy similares, y en la crítica actual también de planteamientos, también en la contramemoria hay una fluidez de las ideas y de las formas de construirlas que están muy compartidas, ¿no? Y especialmente también a través de comunidades diaspóricas, evidentemente procesos migratorios, pero ya yo creo que hoy en día ya incluso tenemos que abrirlo a la fluctuación a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en 1992, la plataforma Desenmascaremos 1992 tuvo reuniones y tuvo encuentros con agentes que, por ejemplo, en el área de América Latina estaban realizando también impugnaciones al quinto centenario, ¿no? Y esta circulación de ideas y de marcos de impugnación compartidos creo
sí que nos permitiría establecer en este ámbito una memoria atlántica. Y también creo que es interesante ver que en la reacción también hay una contrapartida, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizan las políticas de nostalgia colonial o a través de partidos, ¿no?, de extrema derecha o nostálgicos que tienen una evidente línea de actuación política, de reivindicación imperial y también a través de legislaciones que promueven la recuperación de las glorias del imperio, es decir, podría aquí citar un montón de propuestas, pero que también están en diálogo con actores que también en América Latina están asumiendo en estas, pienso, por ejemplo, en Marcelo Gullo o diferentes tipos de expresiones de nostalgia que tienen que también están en diálogo con lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y en ese sentido creo que el concepto atlántico para comprender estos fenómenos memoriales en nuestro contexto es bastante útil. No sé si he podido responder bien a lo que planteabas. Y sobre el tema de 1992 como una especie de año cero, es evidente que no surge de la nada en 1992, que hay toda una tradición de reflexiones, especialmente y fundamentalmente en América Latina, ¿no?, de diferentes movimientos. Bueno, creo que el movimiento zapatista no únicamente en 1992 tenía una reflexión sobre la cuestión colonial, ¿no?, pero evidentemente en ese conflicto confluye una tradición de reflexiones sobre la cuestión de la propiedad de la tierra como una consecuencia, ¿no?, de la desposesión colonial y, por tanto, su lucha presente en relación a una genealogía, a una génesis pasada explicativa de su actual problemática. Entonces, pero sí es cierto que el hecho de la conmemoración, el hecho de que se tuviera que realizar una conmemoración y que todos los países estuvieran implicados en esa conmemoración en la Comisión de la UNESCO, implicó que hubiera una reflexión transnacional que también permitió unir diversas comunidades que tenían una reflexión, pero quizá que se había puesto poco en diálogo en las distintas áreas, ¿no? Y a partir de este momento sí que confluyeron de una forma más evidente. Y a nivel del Estado sí que tenía también su propia particularidad, ¿no?, de una salida del franquismo con un despegue económico, pero que también era extremadamente especulativo, y aquí con grandes proyectos urbanísticos, olimpiadas, etcétera, pues esta unión de distintas luchas, pero tampoco me quiero olvidar que ese año también es el asesinato de Lucrecia Pérez, el que se considera el primer asesinato racista del Estado español, ¿no?, y que ha dado paso a también una memoria anticolonial muy fuerte, pero también el primer conflicto de descolonización de un museo, cuando en 1992 en un museo de Cataluña había un bosquimano disecado y se empieza a visibilizar que había una violencia en los museos y en las formas de representación racistas, ¿no? Es decir, que ese año pasan muchísimas cosas y creo que es interesante estudiarlo más en profundidad porque también cuando estaba explorando toda la hemeroteca y todos los diarios de sesiones, vi que realmente había un único artículo publicado sobre esta genealogía y sobre todas estas conexiones que se dieron en 1992 y me parece una línea de investigación a seguir explorando. Sim, genial. Aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, no contexto comemorativo dos 500 anos do descobrimento, propôs-se a criação, e foi feito um relógio com uma contagem regressiva, uma conta atrás, para o dia do descobrimento, né? E esse relógio, então, foi atacado e foi destruído, e foi posto fogo nesse relógio, como uma ideia, inclusive, de dizer esse tempo não é o nosso tempo, né? Essa comemoração não é a nossa comemoração, né?